Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Sempre Gratidão. Estou aqui com a minha amiga Eli e nós queremos hoje trazer para você gratidão em tempos de crise. Bem, bom dia a todos, bem-vindos. Hoje estamos no nosso sexto dia, amanhã termina a nossa consagração, nos dias 1º até o dia 7. A nossa proposta é agradecer antes, crendo que já recebemos. Esse é um grande desafio de fé. E hoje nós estamos apresentando o nosso sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão, e o nosso tema hoje é gratidão na crise, gratidão no tempo, na situação de crise. E nós vamos proclamar vitória nas causas difíceis ou impossíveis. Durante esse mês de outubro, o que nos aguarda? Seja o que for, nós vamos com muita gratidão, nós vamos viver o melhor do Senhor. Convidamos você, pegue a sua Bíblia, nos acompanhe aqui no louvor, na adoração, e vamos oferecer a nossa gratidão pelo mês de outubro. Eu quero ler com você no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, por lugares altos. E é isso que eu quero trazer para você, esse texto, numa canção, para que a gente comece essa live, comece a nossa conversa sobre agradecer em tempos difíceis com essa palavra. Eu me alegro em Deus. Ainda que a figueira não venha florescer, nem fruto na videira eu possa encontrar, mesmo assim me alegrarei em ti, exultarei no Deus da minha salvação. Faz meus pés como os da corça, em lugares altos me faz andar. Ainda que a figueira não venha florescer, nem fruto na videira eu possa encontrar, mesmo assim me alegrarei em ti, exultarei no Deus da minha salvação. Faz meus pés como os da corça, em lugares altos me faz andar. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Lindo demais, Su, lindo demais. Amém. Vamos orar e aí nós vamos então estar trazendo uma meditação sobre como a gente pode agradecer em tempos de crise, em meio a dificuldades, né? Você está com um problema difícil, você olha ao seu redor e você vê tantas impossibilidades, né? Ou questões que você não consegue resolver, que só um milagre de Deus. Nós já começamos com essa mensagem, que ainda que seja assim,
nós vamos nos alegrar nele. É uma decisão que o profeta Abacuque teve, e nós podemos ver na sequência dos capítulos por que ele chegou a essa conclusão, de que ainda que esteja tudo ao redor, tudo contrário, eu vou me alegrar em Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós já queremos declarar que nós nos alegramos no Senhor, independente de qualquer circunstância que nós estamos ou tenhamos que enfrentar nesse dia, nesse mês de outubro. Nós nos alegramos em Ti. Nós estamos aqui reunidos para nos alegrarmos no Senhor e dizer que o Senhor é a nossa alegria, para dizer que nós queremos sim estar nos lugares altos que o Senhor nos coloca. Muito obrigada, Pai. Obrigada, porque a alegria que o Senhor nos dá, ela não depende das circunstâncias, não Amém. depende das coisas dessa terra, mas depende sim do teu amor, de nós compreendermos o teu grande amor manifestado por nós através de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, que seja mais um tempo em que o teu Espírito Santo possa tratar o nosso coração e nos ajuda nesta hora de falarmos a tua palavra, de conversarmos sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco para esse mês de outubro, a respeito das dificuldades, das impossibilidades. Que cada pessoa que receba hoje essa alegria de estar nos teus lugares altos e possa louvar e agradecer o teu nome. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um versículo que vai permear toda a nossa conversa. Como nós podemos agradecer na crise, como nós podemos ter esse estilo de vida em exercício de sempre gratidão no tempo da crise. Eu gostaria de ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Deus diz assim, é Deus que fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É só isso que Deus pede de mim e de você, que nós andemos na presença dele, que nós estejamos vivendo. É uma vida na presença de Deus. Não tem vida secular, vida no meio da crise, vida no meio do tempo da alegria. Existe uma vida na presença de Deus e é isso que ele deseja, é isso que ele recomenda para mim e para você. Muito mais do que ele deseja ver isso em você e em mim, vivermos na presença dele, para mim é uma recomendação, tipo assim, tem juízo? Faz isso aqui. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Quero voltar um pouco lá atrás no Velho Testamento e lembrar que quando Deus conduziu o povo do Egito para a Terra Prometida, Deus passou pelo deserto com um propósito de criar uma memória, de criar uma fé, de se revelar àquela geração que tinha se afastado da intimidade com Deus, porque estava vivendo assim uma situação muito difícil de opressão, de escravidão. Com certeza trabalhava muito, não tinha tempo de cultuar a Deus, não tinha muito tempo de estar em intimidade no a sós com Deus, não tinha tempo de muita celebração da bondade de Deus em família, no coletivo, como nação, pela escravidão, porque viviam trabalhando como escravos, e aí eles viviam quase que separados da intimidade de Deus. E Deus queria restaurar a presença de Deus no meio do povo, e ficou esses 40 anos manifestando sinais, falando com o povo, para restaurar a presença. Então, o objetivo de Deus se manifestar ali no deserto e levar aquele povo para a Terra Prometida era restaurar a presença. E a Terra Prometida era uma recompensa.
porque eles entrariam na terra prometida se estivessem vivendo na presença de Deus. Se não estivessem vivendo na presença de Deus, não entrariam na terra prometida. E eu quero que você preste atenção nisso, que o que Deus deseja de mim e de você é que a gente esteja na presença dele. E o que nós vamos conquistar, nós vamos receber, nós vamos ser contemplados, nós vamos ser saciados, cuidados, é a consequência da presença, é a recompensa da presença. Por essa razão, nós conseguimos ser gratos no tempo da crise, porque nós estaremos buscando, em primeiro lugar, a presença, a manifestação da presença de Deus na nossa vida, em tudo que nos diz respeito. E tenha certeza que o que nós necessitarmos, ele vai suprir, ele vai estar conosco, ele vai cuidar de tudo que nos diz respeito. Entra nessa mentalidade, entra nesse princípio. A presença de Deus é o que ele deseja, é o necessário para a nossa vida, é estarmos conectados com a presença, através da leitura da palavra, não é? Através do louvor, através de você se separar em jejum, se separar para ter um tempo de qualidade maior de intimidade com Deus. É dessa forma que nós vamos alimentar e vamos estreitar a nossa intimidade com a presença de Deus. Vamos ouvir a sua voz com mais facilidade e o restante é a recompensa, é a consequência de tudo isso. Se nós não passarmos por esse passo de nós termos a presença de Deus, nós não chegaremos na recompensa. A gente vai estar caminhando por nossa conta e risco, na nossa força, no nosso braço, e nem sempre dá certo. Quase nunca dá certo, não é? Vamos lá, então. Nós começamos esse tempo de gratidão na crise, cantando uma proclamação que é um hino de louvor que Abacuque faz. No meio da situação difícil, ele continua na presença de Deus. No meio de tanta dificuldade, ele diz assim: eu exultarei no Senhor e me alegrarei. E a Sueli cantou: eu me alegrarei no Senhor, ainda que não haja mantimento, que não haja alegria, que não haja fruto na videira, que não haja o suprimento que eu necessito, ainda que eu esteja na crise, eu vou me alegrar, porque eu vou me alegrar com a presença, e com certeza a recompensa virá, como veio aqui para o tempo de Abacuque. Abacuque diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. É ele que me sustenta. Na crise eu posso ser grato, porque a minha alegria continua, a minha força continua, porque eu estou conectado à presença de Deus. Ele faz os meus pés como o da corça, faz-me andar em lugares altos. Gente, eu gosto de usar essa figura da girafa. A gente está com a cabeça no céu e com os pés na terra. Nós estamos caminhando na terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente precisa estar cativa, os nossos pensamentos precisam estar cativos à obediência do Senhor Jesus nos lugares altos, onde Jesus está assentado à direita do Pai. E lá nós raciocinamos, e lá nós pensamos, e lá nós planejamos, e lá nós damos comando para o nosso corpo que está aqui na Terra. Abacuque viveu isso de uma forma muito viva e deixa essa lição para nós. Ele começa o livro de Abacuque, ele começa assim, a primeira queixa de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que o Senhor me ouça?
Até quando eu vou gritar? Olha, tem violência em volta de mim e não vem salvação. Por que há tanta injustiça? Por que tanta destruição? Por que os ímpios prejudicam os justos? E assim a justiça pervertida, gente, Abacuque estava vivendo no ano de 2021. A situação de crise é essa. E, e ele, no meio dessa situação ainda, no capítulo 2, ele continua sem resposta. E no capítulo 2, ele toma uma atitude de estar na presença de Deus. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Primeiro, ele apresenta a queixa dele. A gente não é recriminado por sofrer e sentir as dores de uma situação de crise. E ele se colocou num lugar sobre a muralha, ele subiu para lugares altos, ele se elevou acima da crise e disse: Eli, é aqui que eu vou ficar. Deixa eu só completar, eu passo para você. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou aguardar, ver que resposta Deus me dará, porque Deus me dará a resposta. Porque eu ficarei aguardando, porque Deus me dará a resposta. E ele termina o livro dele ainda sem a resposta, mas ele ainda permanece e diz: eu me exulto no Deus da minha salvação. E a gente vê na história do povo de Israel, na sequência, que Deus mandou socorro, que Deus mandou a resposta. Pronto, Su. não, só antes de você continuar com esse posicionamento de Abacuque, você está falando aí do capítulo um e o capítulo um, né? Que ele está em meio ao que nós estamos vivendo, né? Injustiça, pessoas trocando o que era mentira passa a ser verdade, o que é verdade passa a ser uma ofensa, gente fazendo toda sorte de injustiças, né? Ele fala que contendas, litígio, violência. Então é o tempo que nós vivemos. E aí ele fala isso com o Senhor, ele reclama, né? Ele fala: Senhor, até quando? Reclamar no bom sentido, como ele falou, nós temos esse lugar para dizer: Senhor, olha o que está acontecendo. E aí Deus dá uma resposta para ele, dizendo que Deus vai trazer justiça através de um povo ímpio. Olha, gente, a situação piorou. Piorou. Aquilo que já estava muito ruim, piorou muito. Porque aí ele fica pior, o coração dele fala: mas o Senhor vai trazer justiça. Esse povo, que eram os caldeus, eles eram horrendos. Eles matavam de uma forma assim, faziam atrocidades com as pessoas com os lugares, os países, os povos que eles dominavam. E Abacuque fica em choque. E talvez seja esse o estado que a gente se encontre hoje. Você olha assim, daqui a pouco vem uma situação pior ainda. Uma situação que você fala: nossa, eu nunca vivi isso, eu nunca vi uma coisa dessa. É assim que Abacuque se encontrava. E o que ele resolve? E aí entra no que ele estava falando, né? Ele fala: meu Deus, eu preciso ir para o meu lugar alto porque eu não vou sobreviver a tudo isso. Então ele sai daquele ambiente, né? Que ele não consegue lidar com aquilo tudo. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, gente, viver com tudo que está acontecendo no mundo. Não é apenas, né? Pode ser que na sua casa, na sua família, coisas particulares suas estejam acontecendo dessa maneira que você olha e fala assim: o que mais pode acontecer? Já viu essa frase? Eu achei que não podia piorar e a situação piorou, né? Mas assim, se a gente olhar para o mundo também, os acontecimentos, todas as injustiças, violência, a falta de amor, o esfriamento do amor, tudo mais, toda essa crise em todos os sentidos, econômica, social, teológica, é crise de todos os lados. Era isso que Abacuque estava vivendo. Então ele fala: eu não vou dar conta disso.
Eu e Não. você não damos conta mesmo. Nós precisamos seguir esse exemplo de Abacuque. E ele toma uma decisão. Quer saber? Eu vou para o meu lugar alto, que é esse lugar preparado por Deus para nós estarmos, né? Para nós confiarmos nele e esperarmos nele. Pode continuar, Eli. Amém, é isso. Eu gostaria de falar um segundo ponto, não é? Primeiro, nós precisamos, então, ter alegria e buscar, em primeiro lugar, valorizar a presença de Deus, não é? E aí nós vamos ter coragem de enfrentar como Abacuque enfrentou, e ele retrata, né, concordo com a Sueli, ele retrata exatamente os nossos dias, então nós precisamos dessa fé de Abacuque, porque os tempos são iguais, não é? Nós precisamos ter alegria na presença de Deus. Nós aprendemos aqui nessa narrativa que mesmo nas causas difíceis ou impossíveis, nós temos muitos exemplos. Nós estamos falando de Abacuque, mas quantos exemplos nós temos aqui na Bíblia para nós nos posicionarmos em fé, louvando, adorando e sendo gratos. Abacuque não é o único exemplo na Bíblia. Existem muitos outros, então nós temos muito material, muitas oportunidades de nós estarmos exercitando e fazendo a nossa fé crescer. Causas difíceis ou impossíveis fazem parte da crise, não é? Como nós vamos agradecer no tempo da crise? Vamos separar um pouquinho o que é causa difícil e o que é causa impossível, porque muitas vezes Abacuque estava aqui numa posição de uma causa impossível, não é, Sueli? Ele tinha que aguardar no Senhor. Mas existem causas difíceis que nós podemos agir, e se a gente ficar esperando a providência de Deus em algo que nós podemos fazer, também nós não vamos ter resposta. Nós precisamos ter discernimento. E esse discernimento do que fazer e do que aguardar, nós vamos ter na presença, no a sós com Deus, no exercício de se aproximar com fé, tendo comunhão com Deus. Causas difíceis são situações onde demanda de nós buscar em Deus sabedoria para solucionar, buscar em Deus atitudes práticas, estratégias para agir de acordo com o direcionamento recebido. Como seres humanos nós conseguimos resolver, mas a gente não está conseguindo, porque a gente precisa só de sabedoria. Então, no A Sós com Deus, nós vamos apresentar, como Abacuque apresentou aqui a sua situação. Se tivesse algo para Abacuque fazer, o Senhor teria dito, não é? E no A Sós com Deus, nós vamos entender a sabedoria e a estratégia para resolver aquela situação difícil. E aquela crise vai passar das nossas mãos, vai passar da nossa vida. Causas impossíveis, como essa de Abacuque, dependem somente da ação sobrenatural de Deus para serem solucionadas, onde nossa atitude será permanecer em fé e em gratidão, agradecendo enquanto nós aguardamos. Pega essa chave, anote aí. Temos que saber se é hora de permanecer agradecendo ou se Deus nos concede sabedoria para falar com alguém, para tomar alguma atitude, para retirar alguma coisa que nós estamos fazendo, nós vamos receber a estratégia. Beleza? Quer comentar, Su, ou posso prosseguindo? Aqui no capítulo 3, você está falando de presença, né? A presença é a intimidade, né? O lugar, e esse lugar alto que Abacuque vai é a presença. É o nosso lugar alto, é a presença de Deus, né? É onde Efésios fala que ele nos colocou nas regiões celestiais. Esse lugar que nós estamos com Jesus Cristo. Nessa oração de Abacuque, no capítulo 3, tem alguns pontos bem interessantes. Abacuque vai orar sobre aquilo, ele está no lugar alto dele, ele ora, e ele tem uma visão
que é muito simbólica, que o texto é bastante simbólico, mas traz algumas informações e Abacuque ele vai lembrando e ele vai proclamando o que Deus tinha feito, a visão que ele tem do que Deus fez desde a saída do povo do Egito. Quando chega, ele vai falando, por exemplo, dos rios, né, que é, ele faz tremer a terra, sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Estou no versículo 6. São coisas que parecem inabaláveis e elas começam a se abalar. Não é o que nós temos visto nos últimos tempos? Né? Terremotos, tempestades de areia, agora parece que virou algo tão comum na natureza. Meu Deus, aquilo que parecia que nunca ia acontecer tão pertinho da gente começa a acontecer, coisas que a gente nunca viu. Então aquilo que parecia tão seguro começa a tremer. E ele vai falando que os caminhos de Deus são eternos, ele faz uma referência aqui no versículo 7 a Gideão, ou seja, todos os feitos do Senhor. Ele começa falando nesse capítulo, no versículo 2, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele vai falando das maravilhas de Deus, né? Desde que Deus foi tirando o povo, a saída do Egito, o Sinai, tudo que foi acontecendo ali. Mas eu quero vir no versículo 9, nesse momento que Abacuque está no seu lugar alto, que Abacuque está orando, que Abacuque está tendo essa visão do Deus poderoso, desse Deus que vem de uma maneira que ele nunca viu. Ele diz: tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Gente, o teu arco é a palavra dele. A Sim. palavra dele. Quando você está na sua oração, naquele tempo que você tira de intimidade com o Senhor e você está com a palavra, lendo a palavra, meditando, é isso que está dizendo aqui. Você tem a combinação perfeita de viver em fé, que ele fala antes, né? O justo vai viver por fé agora, nesse tempo, e é o tempo que nós estamos. Descoberto o teu arco, ou seja, a palavra de Deus ela está disponível, ela está descoberta para nós. Está descoberta, nós encontramos na palavra do Senhor elementos, exemplos, nós encontramos vida, aquilo que vem nos dar fé. Tu fendes a terra com rios. Ora, terra é o nosso coração. É o nosso coração. E ele Sim. abre o nosso coração com rios, com águas vivas. E esse fluir, sabe? Quando a terra está muito seca e vem uma água, aquela terra ela vai se amolecendo e a palavra de Deus pode de fato penetrar. Então, olha que chave nós temos nesse versículo. Que a palavra dele está disponível, ela está aberta, ela está descoberta, não há oculto. Não está oculta a palavra de Deus, ela está descoberta e que o nosso coração ele é fendido, ele é aberto com as águas do Espírito Santo e com essas águas da palavra. Então nós podemos receber a palavra, nosso coração recebe e essa palavra ela vai frutificar em nós e vai nos dar fé para vivermos nesse tempo, esse tempo que nós estamos e a gente não sabe o que fazer, fica meio perdido. Vai para o seu lugar alto. Abra a palavra porque ela está descoberta e deixa o fluir do Espírito Santo tomar conta do seu coração. Deixa o Espírito Santo tomar conta, encher o teu coração com a palavra dele. Você vai ver que tudo vai se derretendo. Tudo que parecia inabalável, duro dentro de você, a incredulidade ela vai se derretendo, o medo vai se derreter, a tristeza vai embora, vai tudo escorrer. E sabe o que vai permanecer? A fé. A fé que ele te deu vai permanecer por causa da presença do Espírito Santo, da ação do Espírito de Deus no teu coração. E a palavra dele vai te dar a firmeza que você precisa para enfrentar esse tempo de dificuldade. Seja, como Eli falou, para uma situação difícil.
Você vai ter fé, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento. O seu coração com esse rio de águas vivas, a palavra frutificando dentro de você, vai vir sabedoria, vai vir discernimento. Você vai saber o que fazer para resolver essas situações e o Senhor é com você. Assim como ele foi com Josafá, assim como ele foi com Gideão, assim como ele foi com tantos personagens bíblicos, ele é com você. Se é uma situação que você não tem o que você fazer, situações que você não controla, ele é com você. A sua fé vai estar firmada e você vai poder dizer isso que Abacuque recebeu aqui é uma chave. Deus falou para ele: o justo viverá da fé. Então, hoje, desde a da leitura, né, nós estamos falando de fé. Aí ele fez um comentário lá, depois você pode olhar a leitura de Mateus sobre fé. O Senhor está falando hoje conosco sobre fé. O justo viverá da fé. Fé para estarmos nesse lugar alto e sabemos que Deus vai trazer solução para aquilo que você não consegue resolver, assim como trouxe para o rei Josafá, assim como trouxe em tantos personagens bíblicos para Davi, para Abraão. E você vai ter sabedoria e discernimento, vai ter a força que ele te dá hoje, com esse rio de águas vivas, com esse poder do Espírito Santo dentro de você, para você tomar decisões, para você reverter essa situação, para você mudar esse cenário de situações difíceis na sua vida, porque Ele está com você. Amém? Graças a Deus, né? Lindo demais. E a posição que Abacuque tomou foi lembrar os feitos do Senhor, não é, Su? Ele estava Lembrar. na torre de vigia, aguardando, mas ele tomou essa atitude de procurar a solução, de procurar na palavra o fortalecimento, e a palavra para Abacuque era lembrar os feitos do Senhor. Verdade. Aqui no versículo 3, ele disse: o santo veio. Deus já veio em outros momentos de crise, o Senhor veio em nosso socorro. Você se lembre na sua vida, você pode estar atravessando a crise, mas traga na sua lembrança o que Deus já fez, como Deus já veio em outras situações em seu socorro. Aqui Abacuque lembrou: o santo veio do monte de Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Encha o seu ambiente de louvor, encha, em vez de ficar julgando, reclamando e murmurando da crise, seguindo a onda de todo mundo, ande contra a corrente, ande na contramão. Andar na contramão é a nossa especialidade. Quando Deus decidiu se manifestar na terra através de Abraão, ele começou a contramão. Ele começou a contramão. Abraão saiu do meio da sua parentela, ele foi contra continuar vivendo na situação, ele saiu contra. Quando Jesus veio na Terra, ele estabeleceu, ele ratificou andar na contramão de tudo quanto era religiosidade, de tudo quanto era estabelecido por leis criadas, até acrescentadas pelos homens. Ele veio na contramão e ele estabeleceu esse modo de viver na contramão, vendo no céu com os pés na terra. E encha, então, o seu momento na crise de gratidão, de louvor, enchendo a terra. E no versículo 6, Abacuque lembra: Deus veio e parou. Ele parou e a terra tremeu. Quando Deus chega na crise, ele para tudo, ele para a crise, ele faz a crise tremer, ele faz a raiz da crise tremer e ele estabelece a sua vontade. No versículo 13, ainda Abacuque diz: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Deus vem para salvar você no meio dessa crise. Pode agradecer,
pode encher o seu tempo, o seu momento, o seu ambiente, a sua atmosfera de gratidão, de louvor. Encha, assim como o seu louvor encheu a terra, diz no versículo 3, encha a sua atmosfera de louvor do Senhor e de gratidão. Nossa, que estratégia Deus está te dando hoje! Que estratégia Deus está nos dando hoje! Posição de Abacuque. Muita calma nessa hora. Deus vem. Vamos aguardar. Vamos ficar na torre de vigia, aguardando, vigiando se tem alguma instrução que eu possa vencer. E aí é uma situação difícil, ou se é uma situação impossível, vamos aguardar, porque o santo veio, o santo vem, Deus vem. Coisa linda. Eu Amém. quero finalizar o meu comentário, depois vou passar para a Sueli, dizendo que este modelo de Abacuque, ele nos deixa aqui, Deus nos deixa neste dia, nesta manhã, ele nos deixa esse modelo, para nós exercermos confiança em Deus para situações que nos são impossíveis, crendo no poder sobrenatural de Deus que age sempre em nosso favor. Neste texto, o louvor, a gratidão por ele poder se lembrar que em outras situações Deus veio e parou tudo. Essa gratidão que nós estamos desafiando você a exercer é a semente do milagre. Repita comigo, a gratidão é a semente do milagre. A gratidão é a semente do milagre. A gratidão é a semente do milagre. Existe na sua vida alguma situação que pareça para você tão difícil que você até já deixou de lado, já até abandonou a ideia de resolver? Não deixa de lado. Pode enfrentar, pode chamar ela na pauta do dia, porque ela vai ser resolvida. Talvez hoje você ainda não encontre forças para tratar essa situação difícil, ou que para você pareça impossível, pareça até uma causa perdida, mas você pode fazer essa oração de Abacuque, reconhecer que nós vamos esperar o santo vir, nós vamos esperar o Deus santo, Deus poderoso vir, e ele vai mudar todas essas circunstâncias, porque os nossos olhos estão postos na presença de Deus, na comunhão com ele. Você é filha de um pai que chama à existência o que não existe como se já existisse. Esse é o nosso pai. É nessa presença que nós estamos, na presença daquele que chama do nada, cria e supre a nossa necessidade. Muito mais, muito mais. Ele vai se alegrar em ver que nós estamos firmes nessa fé, firmes na presença, vencemos esse tempo de crise e continuamos como Abacuque. Aquiete, então, o seu coração, como fez Abacuque nessa passagem, e aproxime-se de Deus em louvor e adoração. E depois, quando você for fazer seus pedidos novamente, você lembra de interceder pelos outros, por outras pessoas que estão vivendo a mesma crise que nós e que estão perdidos aí, sem solução, tomando atitudes e caminhos totalmente errados. Vamos interceder por eles também. Su. Amém. Olha, eu acabei de colocar aqui, você estava falando de trazer a memória. Sim. E o capítulo 3 começa assim mesmo, né? Abacuque trazendo à memória os feitos grandiosos do Senhor. E eu Sim. coloquei aqui na descrição do vídeo, você dá uma olhada depois, o link de um capítulo, acho que o capítulo 15 de Mateus, que eu falo um pouquinho sobre isso. Os discípulos tinham acabado de ter uma experiência de multiplicação de pão. Na primeira multiplicação, na sequência, logo depois, tem a segunda multiplicação, eles agem do mesmo jeito.
Eles mesmo. Parece uma ainda não proteção. eles não mudaram o pensamento deles. Dá uma olhada lá no vídeo porque pode também complementar essa mensagem de hoje. Amém. Olha, nós temos aqui vários comentários reiterando o que ele falou. Gratidão é semente do milagre. Ir na contramão é não deixar se influenciar pelo fluxo do mundo natural, e sim acreditar no sobrenatural. Abacuque, assim, em bom sentido, ele desistiu de ficar ali, né, naquele lugar baixo, olhando a situação. Ele falou: eu não vou olhar mais para isso, não, eu vou para o meu lugar alto. E ali ele tem a revelação, né, de viver pela fé, e daqui a pouco ele Sim. começa a orar, e tem essas chaves também que a gente falou, de ver as maravilhas, de lembrar do que Deus já fez, de estar com a palavra dele, porque o Espírito Santo vai vir no teu coração como água e o seu coração vai se derreter. Tudo aquilo que não procede de Deus vai derreter e vai vir coisa nova no seu coração. Tem alguém, o José Antônio está querendo que a gente faça mais cedo, Eli. A presença para receber Vamos a voltar para palavra. É que os dois, posso ler o comentário deles? É que o José Pode. Antônio e a Aparecida, eles buscam essa presença de Deus de madrugadinha. Eles começam o trabalho às 7 da manhã, então às 5 já está todo mundo assim furioso na presença de Deus, buscando essa presença maravilhosa, não é? Mas nós vamos estudar, mas não prometemos cumprir, não, essa promessa. Deixa eu ler aqui o que a Tamires também está conosco, deixa eu ler o que a Aparecida escreveu. Todos os dias pela manhã eu sinto essa presença, e a terra preparada para receber a semente, que é a palavra, e frutificar. Maravilha, é assim mesmo. José Antônio, bom dia, Sueli, que palavra maravilhosa de Abacuque. Depois ele faz o pedidinho para a gente fazer isso em outro horário. Aparecida ainda continua. Ir na contramão é não deixar se influenciar pelo fluxo do mundo natural, e sim acreditar no sobrenatural que ninguém enxerga. Escrever a visão como Abacuque fez, escreve em letras bem grandes o seu sonho para que você possa enxergar todos os dias. Nós estamos nessa prática mesmo, de escrever os nossos sonhos, escrever o que nós esperamos do Senhor com letras bem grandes e colar em algum lugar que mesmo a gente passando rapidamente, todos enxerguem. Escreva em letras bem grandes. José Antônio comenta, muito bom quando temos duas visões através de vocês duas, facilita, que coisa boa. Rosalina diz, confiar e crer em Deus sempre, a gratidão é a semente do milagre. É difícil muitas vezes reparar o medo nas nossas dificuldades. Mas olha, traz na lembrança o que traz esperança, como Deus já fez, e profetiza, faz de novo, Senhor, faz de novo. Olha que estratégia linda, que chave nós temos na nossa mão, na hora do medo. Ai, será que isso vai dar? Será que isso vai resolver? E aquele frio no estômago. Olha, Abacuque diz assim que a perna dele tremia, né? Em algum ponto aqui. Versículo 16, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, e os meus lábios tremeram, e os meus ossos desfaleceram, e as minhas pernas vacilaram. José Antônio, Abacuque estava com muito mais medo que você, hein? Olha a situação dele aqui, não é? Mas vamos trazer na nossa lembrança como Deus já veio, já parou a crise, e vamos testemunhar, porque no que você testemunha, você está dizendo para o Senhor, faz de novo. Vai lá e testemunha o que Deus já fez na sua vida, e chama o céu na terra, Senhor, faz de novo, vem novamente, e nós vamos viver essa experiência de Abacuque. Deus veio, o Santo veio, Deus vem novamente, Deus faz novamente na nossa vida.
Pronto, Amém. Su. Gente, então olha, temos aqui bastante chaves, né? A primeira coisa é sair do lugar de tumulto, parar de ficar olhando para esse tumulto todo, porque as coisas muitas vezes pioram e aí a gente não dá conta. Estar no lugar alto, se colocar nesse lugar de oração, de meditação. Veja que esse lugar que Abacuque foi, diz assim, ó, sobre a fortaleza e vigiarei. Então, às vezes, não é só você ficar orando, 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 orando ali, não é isso. É você estar ali com Deus, Até disponível para Ele, meditando, esperando, olhando para Ele, né? E sim, com a palavra dele, sim, pedindo ao Espírito Santo para te trazer todo o que você precisa. Também, isso que a Aparecida falou, de você escrever o sonho. Eu quero só fazer uma ressalva aqui. Para você focar no seu objetivo, no seu sonho, coloque antes, alinhe antes nesse lugar alto com a palavra de Deus. Porque quando Jesus fala assim, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer qualquer coisa, mas é qualquer coisa que Deus planejou para você. Não é o nosso bel prazer, sabe? Quando a gente está nos lugares baixos, não vai dar certo. Então, quando você está nesse lugar alto, seu coração está alinhado com Deus, quando a palavra dele vem no teu coração está com essas fendas onde passam as águas, onde passam os rios de Deus. Aí sim, você escreve o teu sonho, coloca no lugar alto para você ver, para você não esquecer. E também há recomendação do texto de que era para todo mundo que passasse ver. Então é tempo também da gente anunciar para as outras pessoas, não é só para nós. O teu sonho não pode ser só para você. Ele tem que ser para abençoar pessoas. isso. E o que mais? Trazermos à memória aquilo que ele já fez, porque ele vai fazer de novo, ele vai vir de novo, como ele falou, e ter a palavra dele, né? Já mencionei. E aí, gente, para finalizar, eu só queria, você pode falar assim, como é que eu posso me alegrar nessa circunstância? Lá em Joel também tem um texto que diz: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque ele envia o trigo, o vinho, o azeite, capítulo 2 de Joel. É um texto lindo também. Amém. Eu vou te dar uma dica do que eu faço. Eu vou para o meu tempo de oração, eu vou para o meu lugar de oração, e a primeira coisa que eu faço, Senhor, eu estou aqui para me alegrar em Ti. E aí eu fico ali, eu não fico falando nada, e o que eu falo, o que vem na minha mente são os textos bíblicos, aquilo que Deus tem me falado. Então, Senhor, eu estou aqui para me alegrar. Eu quero colocar o meu coração para me alegrar em Ti. Daqui a pouco seu coração está cheio de alegria. Você começa a bendizer a Deus e agradecer a Ele por todas essas promessas, tudo isso que a gente está conversando. Ele se manifesta, ele vem, ele vai fazer, ele está na mão dele, ele é com você, há sabedoria para você, há discernimento, há poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, faça isso. Às vezes você acha que é uma atitude assim que você tem que fazer muita coisa. Não, não tem. Estar nesse lugar alto e falar, Senhor, eu tô aqui para me alegrar em ti. Amém. Estou aqui para me Amém. alegrar. Isso. É uma coisa bem prática o que eu tô te falando. Você senta na sua poltrona, na sua cadeira, ou você se ajoelha, ou fique confortável, você respira fundo, de preferência num momento que você possa ter silêncio, que ninguém vai te perturbar, e você fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu estou aqui para me alegrar em ti. Amém. Eu estou aqui para te agradecer. Esse é o meu lugar alto. Eu estou aqui com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero que a minha fé seja fortalecida. Eu quero crer no Senhor. E aí você vai, o Espírito Santo vai conduzir esse seu tempo. Então fica aí uma dica que eu tenho feito e fica muito fácil. Não tem dificuldade de agradecer a Deus na crise, não, viu? É só você fazer isso. Amém? Falamos Amém. bastante hoje, né? Mas é um assunto muito, muito denso, muito importante e que a gente vê nisso uma ação de Deus querendo nos trazer, né, para perto dele, querendo nos fazer crer, exercer a nossa fé, vivermos em fé. Essa fé que ele falou, justo vai viver da fé. Se prepare, porque é tempo de vivermos em fé também. É Gente, tempo. muito é tempo, né? É o tempo. É, Muito obrigada
pela presença de vocês, pelo comentário de vocês, a participação de todos. E nós desejamos que o seu dia hoje seja um dia de que você coloque o seu coração, se alegre em Deus, lembre o que Ele já fez por você, fique nesse Amém. lugar, viu? Que você tenha um dia excelente, uma semana excelente, que o mês de outubro seja isso, você agradecendo a Deus, sem saber ainda qual o desfecho da história, sem saber ainda, né? Mas o Senhor é com você. Amém, Eli? Amém. Quer mais algum comentário? Beijo grande a todos, até amanhã. Amanhã, onde nós estaremos, Su? Amanhã nós vamos estar no Instagram, porque amanhã nós queremos ter uma participação mais ativa de vocês. Então a gente quer que vocês entrem também e possam ter a participação falando, né, daquilo que Deus tem feito, daquilo que em que você está se alegrando hoje pelo mês de outubro, né? Pelo que você está agradecendo para o mês de outubro, tá bom? Então amanhã a gente se encontra no Instagram, Encontros de Vida, e façam todos um excelente dia, com essa alegria. Amanhã a Aparecida estará conosco também, apresentando a sua gratidão pela fé, pelo que virá, porque até aqui o Senhor foi bondoso, cuidou de tudo para nós e vai continuar cuidando. Amém. Beijo. Só para encerrar aqui os comentários, a Sônia diz que está no lugar alto para se alegrar. A Eda está agradecendo a palavra e a Marili também está dizendo que temos que agradecer pela palavra que tem sido revelada, né? Assim como Deus revelou a Abacuque, está revelando para nós hoje. Amém. Um bom dia a todos. Até amanhã. Maria Sutério, beijo grande no coração, guria. Deus abençoe.